Descubra quem pode ser o Anticristo e os sinais que o revelam. Hoje, mergulharemos em um tema tão inquietante quanto essencial: o Anticristo. Afinal, ele já está entre nós ou ainda está por se manifestar? O que dizem as Escrituras? O que revelam os sinais dos tempos? Em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, lemos que ele se levantará contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando a assentar-se no templo de Deus, proclamando ser Deus. Essas palavras nos conduzem a uma análise séria e urgente sobre a atuação das forças das trevas nos dias atuais. Segundo muitas interpretações escatológicas, o Anticristo será uma figura carismática, persuasiva, um líder político e espiritual de grande influência mundial. Ele trará consigo promessas de paz, de estabilidade, de uma nova ordem. Mas essas promessas serão apenas cortinas de fumaça para ocultar sua verdadeira intenção: destruir a fé, distorcer a verdade e levar a humanidade à submissão total ao seu sistema. Como reconhecer essa figura? O que já está se movendo no mundo que aponta para sua chegada? Essa figura sombria não surgirá com chifres ou aparência demoníaca, mas com um sorriso acolhedor, discursos emocionantes e soluções aparentemente razoáveis para problemas complexos. Ele será o que o mundo clama: um salvador político, alguém que unirá nações, resolverá crises climáticas e econômicas e pacificará conflitos históricos. Mas por trás dessa máscara de benevolência se esconderá o maior inimigo da fé verdadeira. Você já percebeu como cada vez mais pessoas buscam respostas em líderes carismáticos e promessas humanas, ao invés de confiar em Deus? Será que essa necessidade desesperada por uma solução terrena já está preparando o caminho para o Anticristo? Além dessa imagem do Anticristo como uma figura carismática, muitos estudiosos e teólogos apontam para a possibilidade de que ele já esteja agindo nos bastidores do poder. E mais, há quem defenda que ele não será um homem apenas, mas um sistema, uma ideologia global, uma engrenagem que já está operando em diversas frentes. Um espírito anticrístico que permeia governos, culturas, mídias e até religiões. Esse espírito anticristo age por meio da inversão de valores, da promoção do relativismo moral, da banalização do pecado. Quando tudo se torna aceitável, quando não há mais certo ou errado e a verdade é tratada como opressão, aí se está vendo o espírito do anticristo em ação. Você já notou como os valores cristãos são hoje ridicularizados? Como o certo é chamado de errado e o errado é exaltado como virtude? Será que já estamos vivendo sob o domínio de uma cultura anticrística? Há também teorias que identificam o anticristo em líderes mundiais atuais com base em suas políticas, alianças e discursos. Não são poucos os que enxergam sinais proféticos em eventos geopolíticos, tratados internacionais, unificação econômica, vigilância digital e manipulação midiática. A Bíblia fala de um líder que controlará todas as transações econômicas, e isso nos remete imediatamente à ideia de uma moeda digital única, rastreável e centralizada. Coincidência? Nesse contexto, surge a pergunta: até que ponto a tecnologia está a serviço da liberdade? E em que momento ela se tornará o instrumento de nossa prisão espiritual? O controle digital de nossas vidas é algo que já começou a ser implantado. Câmeras de vigilância, reconhecimento facial, censura online, algoritmos que controlam o que vemos e pensamos. Estaremos caminhando rumo ao sistema da besta? Se você está acompanhando este vídeo até aqui, é porque sente que há algo errado no mundo. Não ignore essa inquietação.
Inscreva-se no canal, ative o sino para receber novos conteúdos sobre os sinais do fim dos tempos e compartilhe com alguém que precisa despertar. Vamos juntos abrir os olhos espirituais de muitos. Em Apocalipse 13, lemos sobre a marca da besta, que será imposta àqueles que quiserem comprar ou vender. Hoje, não conseguimos fazer quase nada sem passar por sistemas digitais. Estamos sendo lentamente condicionados a aceitar controles cada vez mais rigorosos sobre nossos hábitos, nossas escolhas, nossos corpos. Isso não é ficção. Isso está acontecendo. Você se sente totalmente livre para pensar, falar e agir de acordo com sua fé? Ou já nota que há um preço a se pagar por crer em valores eternos? Outro ponto alarmante: a crescente união entre religiões sob o pretexto da paz mundial. O ecumenismo, quando rompe os limites do respeito e passa a dissolver a verdade do Evangelho em nome de uma suposta unidade, pode estar preparando o trono do Anticristo. Um falso profeta surgirá, conforme Apocalipse 13:11, como um cordeiro, mas falará como dragão. Ele promoverá a adoração ao Anticristo e seduzirá muitos com milagres e sinais enganosos. Desde os tempos antigos, Deus levantou profetas para advertir a humanidade sobre os perigos que viriam nos últimos dias. Isaías, Daniel, Ezequiel, João no Apocalipse, todos falaram de um tempo de grande tribulação, onde surgiria uma figura de engano e destruição: o Anticristo. As profecias apontam para um período em que muitos serão seduzidos por falsos sinais e o mundo inteiro será levado a crer na mentira, abandonando a verdade. Daniel teve visões perturbadoras sobre reinos que surgiriam, culminando em um poder arrogante que proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Daniel 7:25. Apocalipse reforça essa figura como a besta, que receberá autoridade por um tempo limitado, enganando as nações com sinais e maravilhas. As profecias não apenas alertam, mas também chamam ao arrependimento e à vigilância. Elas são um farol que nos guia em meio às trevas. Você já se perguntou por que tantas religiões estão se unificando ao redor de valores humanistas, em vez de proclamar o arrependimento e a salvação em Cristo? O Anticristo também será o mestre da manipulação midiática. Ele se aproveitará do caos informacional para espalhar mentiras, fake news e doutrinas destrutivas. E mais, implantará o culto à personalidade, onde figuras públicas serão idolatradas quase como deuses. A adoração a líderes carismáticos e figuras influentes já é um fenômeno visível. Onde isso vai parar? Uma das primeiras coisas que sabemos sobre o Anticristo é que ele será extremamente carismático. Ele não será uma figura demoníaca com chifres e cauda, mas alguém sedutor que atrairá milhões com suas palavras e promessas. Será um líder político de grande influência, capaz de unir nações e resolver crises aparentemente impossíveis. Mas não se engane. Por trás de sua fachada de benevolência se esconderá a maior das corrupções. Você já se perguntou como as massas podem ser manipuladas por palavras doces e promessas vazias? Já viu esse tipo de comportamento em figuras públicas ou até mesmo em movimentos que parecem inofensivos? Este líder mundial terá a capacidade de transformar palavras em armas. Ele vai usar a retórica para convencer os líderes de diferentes países, os povos e até mesmo as instituições religiosas de que ele é a solução. Será um mestre da manipulação, uma figura de poder que se apresentará como a resposta para todas as questões que afligem a humanidade. Ele vai falar de paz, de prosperidade, de um mundo sem fronteiras, sem divisões. Mas, no fundo, ele estará criando um sistema de controle global que se opõe a Deus.
E o mais alarmante é que muitos aceitarão suas propostas. Eles acharão que estão seguindo uma boa causa, que estão fazendo o bem. Não será uma revolução violenta, mas uma sedução silenciosa. A cada passo, ele tornará mais difícil discernir a verdade. O anticristo pode ser mais do que uma pessoa. Ele pode ser um sistema. E se eu te disser que o anticristo pode não ser apenas uma pessoa, mas uma ideologia, um sistema que já está sendo implantado? Imagine um governo global, uma união de nações sob uma única autoridade, mas disfarçado de solidariedade e justiça. Estamos vendo isso? Sim, estamos. O anticristo pode estar se manifestando através de uma onda crescente de secularismo e relativismo moral que busca erradicar a verdade absoluta e substituir a moralidade cristã por uma moralidade flexível, que depende do momento. Você já notou como, cada vez mais, valores cristãos são atacados nas mídias, escolas e até dentro das próprias igrejas? A ideia de um bem comum muitas vezes se traduz em um bem de todos que, na prática, exclui a verdadeira moral cristã. Isso é parte do plano? A cada dia, as vozes que defendem a verdade bíblica estão se tornando mais isoladas. A verdade absoluta, proclamada por Jesus, é vista por muitos como intolerante, retrógrada, opressiva. Essa mudança de paradigma é um dos maiores sinais de que estamos nos aproximando do fim dos tempos, como alertado em Apocalipse 13. A tecnologia e o controle global. O anticristo já está nos observando. A tecnologia, uma ferramenta poderosa para o bem, também pode ser usada para o mal. O anticristo pode utilizar a tecnologia como um meio para controlar a humanidade. Em Apocalipse 13, 16 a 17, somos alertados sobre a marca da besta, um sistema de controle financeiro global que obrigará todos a aceitar sua autoridade se quiserem comprar ou vender. Esse cenário parece ficção científica, mas ao olhar para o presente, será que já não estamos nos aproximando disso? Com a implementação de moedas digitais, o monitoramento constante das nossas ações pela vigilância em massa e a manipulação de nossas mentes através das redes sociais, será que o controle sobre cada aspecto da nossa vida já não está em andamento? Será que você está sendo vigiado mais do que imagina? Já parou para pensar que seus dados pessoais estão sendo coletados e utilizados contra você de maneiras que você sequer sabe? O que acha disso? O controle de dados pessoais, a censura online, a manipulação das informações que consumimos são sinais claros de que estamos cada vez mais vulneráveis a um sistema totalitário que pode ser a base para a ascensão do anticristo. Ele vai utilizar os avanços tecnológicos para manipular as massas, dividir sociedades e impor um governo totalitário. A ascensão do digitalismo global e a supressão das liberdades individuais são passos cada vez mais próximos de uma escravidão moderna. O culto à personalidade. O anticristo já está preparando seus adoradores. Uma das táticas mais eficazes do anticristo será a manipulação das massas por meio do culto à personalidade. Ele não será apenas um líder político ou econômico. Ele será uma figura idolatrada, que unirá em si o poder político, religioso e cultural. Como já vimos ao longo da história, quando um líder alcança esse nível de adoração, ele consegue moldar a realidade das pessoas, afastando-as da verdadeira fé e colocando-as sob seu controle. Você já se perguntou como algumas figuras públicas, políticos e até mesmo religiosos têm uma influência tão grande sobre a sociedade? Não é hora de questionar de onde vem essa adoração e o que ela realmente significa. E mais, o anticristo não virá apenas como um líder político, mas como um falso Messias, um salvador da humanidade.
Ele vai criar um falso senso de segurança, convencendo todos de que ele é a resposta para os problemas do mundo. Muitos cairão nessa armadilha, adorando-o como se ele fosse a própria encarnação de uma esperança redentora. E quando esse culto à personalidade atingir seu auge, será tarde demais para muitos. O anticristo se revela por meio da falsidade espiritual. A grande estratégia do anticristo será a falsificação da verdade espiritual. Ele se disfarçará de Cristo e se apresentará como a verdadeira resposta espiritual, mas será o maior engano de todos os tempos. O anticristo usará a religião, o misticismo e até mesmo a ciência para seduzir as almas sedentas por respostas. Ele vai tentar substituir a verdadeira fé em Cristo por uma fé em um Salvador terreno que estará mais preocupado com o poder temporal do que com a salvação eterna. Você já se questionou se a fé que você segue é genuína ou está sendo moldada por correntes espirituais que podem ser parte desse engano maior? O que você está adorando realmente? Ele não virá de uma religião específica, mas de um espírito ecumênico que unirá todas as religiões sob a bandeira de um amor universal. Porém, esse amor será vazio, um amor sem a verdade de Cristo, um amor que leva à perdição. Neste momento, uma pausa importante. Se tudo isso parece exagerado, por que a Bíblia falou tão claramente sobre esses sinais? Não é hora de acordar? Continuando nossa reflexão, vemos que o anticristo também operará por meio da ciência e da tecnologia, apresentando o transhumanismo como solução para os males da humanidade. A promessa de superar a morte, de aumentar a inteligência, de fundir homem e máquina, soa familiar? Muitos estão aceitando essas propostas sem perceber que, ao negar os limites naturais e o desígnio de Deus, estão se entregando ao domínio da besta. Quando se prega que o ser humano pode alcançar a imortalidade sem Deus, estamos diante de uma clara rebelião espiritual. O transhumanismo promete uma salvação tecnológica, um paraíso artificial. Mas a Bíblia é clara. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Esse nome é Jesus Cristo. Você crê que a tecnologia pode ser usada para o bem, mas também para o mal? Acredita que estamos próximos de um momento decisivo em que ela será usada para controlar não apenas o corpo, mas a alma das pessoas? O mundo está cada vez mais polarizado. Discursos de ódio, intolerância, guerra entre povos, crises econômicas e climáticas criam o cenário ideal para que alguém apareça com uma solução unificadora. E muitos o seguirão cegamente. O terreno está sendo preparado. E você está preparado? Lembre-se, o anticristo não virá apenas como tirano, mas como um anjo de luz. Ele seduzirá com carisma, encantará com sabedoria, manipulará com compaixão falsa, e muitos, até mesmo dentro das igrejas, cairão. Mas os que conhecem a palavra, que vivem em oração, que permanecem firmes em Cristo, não serão enganados. A grande estratégia do anticristo será a falsificação da verdade espiritual. Ele se disfarçará de Cristo e se apresentará como a verdadeira resposta espiritual, mas será o maior engano de todos os tempos. O anticristo usará a religião, o misticismo e até mesmo a ciência para seduzir as almas sedentas por respostas. Ele vai tentar substituir a verdadeira fé em Cristo por uma fé em um Salvador terreno, que estará mais preocupado com o poder temporal do que com a salvação eterna. Você já se questionou se a fé que você segue é genuína ou está sendo moldada por correntes espirituais que podem ser parte desse engano maior? O que você está adorando realmente? Ele não virá de uma religião específica, mas de um espírito ecumênico que unirá todas as religiões sob a bandeira de um amor universal. Porém, esse amor
será vazio. Um amor sem a verdade de Cristo, um amor que leva à perdição. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu comentário abaixo. Quem você acha que pode ser o anticristo nos dias atuais? Que sinais você vê no mundo à sua volta? Vamos trocar experiências e discernimento aqui nos comentários. Fortaleça sua fé, vigie e ore. O tempo está próximo e é preciso estar preparado. E agora, eu quero saber: tudo isso faz sentido para você? Você já refletiu sobre o que os profetas disseram a respeito do anticristo e dos tempos finais? Deixe sua opinião nos comentários. Quem você acredita que pode estar assumindo esse papel hoje? Ou será que o anticristo já está operando como um sistema invisível? E se você gosta desse tipo de conteúdo bíblico e revelador, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você não perde os próximos episódios e continua acompanhando essas reflexões profundas sobre os sinais dos tempos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que essa reflexão tenha tocado seu coração e despertado o discernimento espiritual em sua vida. Lembre-se, os tempos são difíceis, mas Deus continua no controle. Que o Senhor te fortaleça, te ilumine e te guarde de todo engano. Fique firme na fé, vigie, ore e caminhe com sabedoria. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.